tudo. Naquela época, eu nem fazia tanta questão que os meus artistas se preocupassem com isso. Para mim, era vantagem aqueles que já vinham se preocupando, que no caso era ela. Naldo também demorou horrores para entender internet, Instagram, YouTube, como funcionava, Facebook, como usar o Facebook a seu favor. Demorou pra caramba. E ela já veio à frente disso. Então, ela me ensinou desde o primeiro momento. Não foi no decorrer. Só que o que eu trouxe para ela, ela não tinha nem acesso. Ela não sabia que existia. Não era, entendeu? Por culpa dela ou de ninguém. Foi uma troca perfeita mesmo. Foi muito foda. Foi muito maneiro. A nossa história foi muito bacana, foi muito bonita. Eu ali, né? Isso tem muitos anos. Então, eu era mais nova. Você ser empresária do artista número 1 é muito complicado. E eu fui 2 vezes seguidas, porque foi o Naldo e na sequência foi ela. Então, foram 6 anos de muita energia em cima de mim, que o brasileiro faz muito isso, né? Assim, ele torce por você em determinado momento, mas quando você está começando a virar, ele quer te derrubar. E aí você consegue passar por aquela onda e você se estabiliza. Então, eu vivi um momento onde era muito mais fácil derrubar a Camila. Por que essa mulher está aqui? Como é que ela faz tantos artistas seguidos? O que aconteceu? Quem é ela? Mate a morte a Camila, entendeu? Era mais ou menos isso. Então, eu acredito que tudo isso causou o que causou. Mas 4 anos se passaram do nosso processo de 2014 até 2018 e da noite pro dia ela mandou uma mensagem. Cara, vamos conversar, não aguento mais. Até porque era uma bola de metal que eu carregava e ela também. Tipo, onde eu ia, tinha a Anitta. Onde ela ia, tinha a Camila. Nas matérias, eu lembro de uma matéria no New York Times, a primeira, assim, gigante dela. Tinha um box no meio. Mas a Anitta, que vive um problema com a ex-empresária. Ou seja, isso não é positivo pra ninguém. Foi 2014 que deu o BO? Agosto de 2014. Que problema foi esse? Eu sei muito por cima. Real, não sei. Cara, eu hoje sei qual é o rolê inteiro, mas na época tinha um advogado que trabalhava comigo e com ela. E esse advogado falou pra ela, cara, não tem necessidade de você pagar um percentual pra Camila. Você consegue fazer sua carreira sozinha. Nesse momento, você é número 1, todos os artistas procurando a Camila, todo mundo querendo trabalhar com a Camila, você é muito jovem, é natural que você faça um monte de besteira. Que, na minha opinião, foi o que ela fez. Ah, mas como é que eu vou sair desse contrato se ainda tem muitos anos? Ah, a gente fala que ela desviou. Até, imagina, uma artista do tamanho dela falar que eu desviei R$1, que eu ia sofrer de hate, que foi exatamente o que aconteceu, eu ia desistir, ia abrir mão da multa, ia deixar para lá. Esse era o plano arquitetado pelo advogado, passado por ela e, obviamente, né, chancelado por ela. Só que não foi isso que aconteceu, porque, primeiro, obviamente, eu não desviei nada. Segundo, ninguém tinha prova de nada. E eu tinha prova de tudo que tinha sido gasto na carreira dela. Cada centavo. Foram 28 mil papéis. A gente subiu tudo isso no processo. E a partir do momento que subiu no processo, de cara já desconfiguraram essa história de desvio. E aí passou a ser uma briga pelo valor da multa, já que a gente tinha mudado o contrato e eu tinha que provar que tinha crescido de 15 para 150. Foi basicamente isso. Mas, num primeiro momento, a estratégia era uma, não deu certo, não vou voltar atrás. Porque eu acho que tem várias coisas erradas no meio disso, que foi a presença do Léo Dias, foi quase, né, um triângulo. Foi quando ele estava escrevendo o livro ou não? Ele escreveu na sequência. Ah, tá. Mas o Léo, ele foi peça fundamental para que isso se tornasse midiático. Saca? Podia ser segredo de justiça e ninguém fica sabendo. Posso te dar aqui uma lista de empresários que estão com problemas judiciais com artistas que ninguém fica sabendo, porque botam no segredo de justiça e acabou. Mas, no nosso caso, a gente tinha um jornalista que era muito amigo dela, e é natural que os jornalistas fechem com o artista, por que vai fechar com o empresário? Se for parar para pensar, é natural. E, a partir dali, ele foi falando barbaridades a meu respeito. Ela ficava calada, mas ele falava barbaridades e ele, teoricamente, era amigo dela. Então, eu tinha que rebater um jornalista que estava falando por ele, mas que, para os fãs, era em nome dela. Então, eu recebia porrada do jornalista, do hate, do mercado, de todo mundo. Do advogado, do Deus, o mundo e mais alguém. Foi punk, foi difícil pra cacete. Mas é isso, eu não consigo... hoje, até porque eu sou o tipo de pessoa que eu começo e encerro ciclos, faço questão de encerrar esses ciclos. A diferença é que o meu com ela começou no final de 2011 e terminou em 2018.
E que nesse ciclo tivemos momentos maravilhosos e momentos ruins, mas que isso em nada anula a admiração, porque senão eu não teria trabalhado com ela, não teria botado aquele dinheiro lá atrás, eu não sou louca. E a certeza de que ela é foda. Como todos os artistas que passaram ou estão no meu escritório. Eu me apaixono pelo projeto, pelo artista, por aquilo ali, sem nem olhar. Acabou. Acabou. Não vai tentar tirar isso de mim, nem aqui, nem nunca, porque eu não vai conseguir nunca. Então, no caso dela, foi esse o rolê. Me acusou de desviar, foi comprovado que não, e aí começou uma guerra judicial de quanto ela deveria pagar pela quebra de contrato que aconteceu nessa de desfazer, né? E só finalizou em 2018. E ela te mandou mensagem? Ela me mandou uma mensagem e falou, vamos conversar. Ela estava casada na época, eu ia casar. E tipo, eu tô numa outra vibe. Não tem nada a ver com advogado, vamos trocar uma ideia. Eu falei, pô, sem dúvida nenhuma, vamos conversar. A gente sentou, teve uma conversa de 3 horas. Um podcast. Uma lavação de roupa suja, um entendimento do que aconteceu, todo mundo mais maduro, todo mundo mais tranquilo. E aí a gente nem falou de dinheiro, saca? O que a gente falou foi, beleza, morreu aqui? Morreu. Eu falei, tá, mas agora existem dívidas que foram criadas ao longo desses 4 anos de um projeto que era nosso, que eu adquiri. Então precisa pagar. E não pode ser eu, não é justo que seja eu, não fui eu que causei tudo isso. Então você coloca aí o seu advogado para falar com o meu, e ele vai falar de fato quando precisa. Porque você sabe que se eu quiser embolar isso mais um ano, eu ganharia o dobro do que eu ganhei. Mas era a última coisa que eu queria. Até porque no final de 2018 já existia 3030, já existia a Rebeca, já existiam outros artistas. Já estava na véspera de vir um Kevin e um Chris, que tipo, é um cara que marcou muito a minha vida, que marca muito a minha vida até hoje, vai marcar eternamente. Se Deus quiser, vou conseguir ainda muitos anos de Kevin. Então, não tinha por que eu continuar carregando esse problema tava desgastando vocês demais, né? Ai, foi ótimo, cara. Foi ótimo. Que bom que encerrou esse ciclo, que bom. Depois ela me chamou para o aniversário dela para realmente ficar publicamente estabelecido a paz. Exatamente, para as pessoas entenderem que foi no mesmo período do livro do Léo. Entendi. Que aí ela brigou com o Léo. Entendi. Entendeu? Entendi tudo agora.